Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Moré Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o terceiro dia da semana. Hoje, dia 3 do mês de Sivan, do ano de 5.788, no calendário judaico, e dia 19 do mês de maio, do ano de 2026, no calendário gregoriano. Quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos e internautas, a toda a comunidade Anusim Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje faremos a leitura da terceira aliá da Parashá que estamos estudando, que é a Parashá Naso. A Parashá Naso está no livro de Bamidbar, Números, e a leitura deste terceiro dia está no capítulo 5 de Números, capítulo 5, do verso 1 até o Passuque 10. Sejam todos bem-vindos, um Boker Tov, bom dia a todos. E pedimos a você que ainda não deixou o seu like dessa transmissão, que possa também deixar o seu like, compartilhe o nosso canal com seus amigos e com os seus familiares. E a você que hoje, dia 19 do mês de maio, está completando mais um ano de vida, parabéns, Mazal Tov, e que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe muito, lhe dê muita saúde e muitas felicidades. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Vamos então à leitura da terceira aliá. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E o Eterno disse a Moshe: ordena aos filhos de Israel que retirem do acampamento todo leproso, todo aquele que tem fluxo sexual anormal, e todo impuro por ter tocado em ossos de cadáver de alguma pessoa. Tanto homens como mulheres considerareis enviá-los-ei para fora do acampamento, para que não contamine o meio no qual eu habito. E os filhos de Israel assim o fizeram, e o Eterno disse a Moshe: fala aos filhos de Israel: quando um homem ou uma mulher jurarem falso em meu nome, dizendo que não roubou, a sua alma será culpada. Para redimi-la, deverá confessar os pecados que cometeu e fazer plena restituição do bem subtraído, acrescido da quinta parte de seu valor ao seu dono. Se este morreu e não tiver herdeiros, a restituição será considerada de Deus, devendo ser feita ao sacerdote, além do carneiro e das demais expiações que se aplicam no caso. E toda a oferta santificada que os filhos de Israel trouxeram ao sacerdote, com ele ficará. As santidades de cada homem deles serão, a menos que as entregue ao sacerdote, caso em que passarão a pertencer a estes. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet vehayo lana betorim, Baru atah Adonai noten hatorá. A terceira aliá da Parashá Naso, ela vai abordar aqui alguns assuntos e não é um assunto específico. Ela trata de vários assuntos. Entre estes, o primeiro, ao qual a Torá
nos fala é com respeito ao homem leproso, e depois fala do homem que todo homem que tem o fluxo sexual anormal, e também fala do homem impuro por ter tocado em ossos de um cadáver. Então, o que nossos sábios nos ensinam é que, como também temos falado, a Shekhinah, a presença de Hashem, ela habitou, o Eterno habitou no meio do seu povo. Então, nesse tempo em que o Eterno habitou no meio do seu povo, muitas regras, leis foram estabelecidas, e entre elas um homem numa condição de impureza, por ter se envolvido em um sepultamento, ou ter, como a Torá fala, contato com algum morto, né? Ou mesmo um homem que ele tenha habitado ou se contaminado com algo impuro, ou pela Lashon Hará, e este ficou leproso. Então, um homem leproso, um homem impuro por ter tocado em algum cadáver, ou aquele que, por meio do fluxo sexual anormal, uma condição também de pecado, não podiam habitar no acampamento, ainda que mantendo uma certa distância do Mishkan. O homem não podia, nessas condições, habitar no meio do acampamento. Então o Eterno ordena que fossem retirados os homens que estivessem nesta condição. Aquele que havia tocado num cadáver, aquele que fez uma Lashon Hará e estava na condição de leproso, e também aquele o qual havia praticado o sexo de forma anormal. Então, homens nessas condições deveriam ser afastados. Não estavam excluídos, eles não eram excluídos do povo, mas deveriam passar por um processo de purificação para que eles pudessem então voltar a habitar no meio do acampamento. Então, o Eterno, diferente do ser humano, né? Ele não habita no meio do pecado e da impureza. Já o ser humano convive e está muito conectado com o pecado. Então, o pecado, seja ele praticado por um ato ou por um outro, o homem segue convivendo todos no mesmo ambiente. Então, com o Eterno, em relação ao Eterno, isso não era permitido. Então, um homem impuro
O homem que o fluxo sexual dele não era normal e um leproso, eles não podiam habitar juntamente com os demais que estavam numa condição de pureza, porque eles estariam, de certa forma, contaminando aquele lugar. Então, como o Eterno ele é puro, então ele não habita no meio da impureza. E quando a Torá fala com respeito o leproso, ordena que fosse retirado todo o leproso do acampamento, a gente sabe que uma pessoa leprosa era uma pessoa que havia cometido um pecado da Lashon Hará, da maledicência. Já o fluxo sexual anormal, esse já é resultado de uma relação sexual de forma perversa ou pervertida, e essa pessoa subitamente o objetivo das relações, que é também de procriar. Então, o fluxo sexual anormal é resultado de uma relação sexual pervertida, ou seja, esta pessoa subverte o objetivo das relações, que é também o de procriar. Então, quando a Torá fala de um ato de sexualidade anormal, é porque ele não estava dentro das condições que o Eterno assim determinou. E tocar num cadáver é como que a pessoa que não tem sentido se recusasse a seguir as leis divinas. Então, tocar num cadáver é como uma pessoa que não tem sentido, que se recusa em seguir as leis divinas. Então, essa aliada de hoje, ela fala desses assuntos referente a condições de pecado, de impureza, que não permitia que o homem permanecesse no acampamento mediante essas condições, porque Deus não permitia. Então, oferecer santidade também aqui é oferecê-la a Deus. A pessoa tem o livre-arbítrio para dispor de seus bens. No momento que ela decide dedicar algo a Deus, isso se torna santidade e não poderá mais ter outra distinção. Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui na leitura da terceira aliá. Desejamos a você muita saúde e felicidade nesse terceiro dia. Que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. A todos uma boa noite, um ótimo dia, um Boker Tov, que Hashem vos abençoe e vos guarde. Um ótimo dia a todos, Shalom Lekulam, Boker Tov, muito bom dia, Shalom, Shalom.